Olá, pessoal! Eu tô gravando esse vídeo para mostrar que eu tenho um planejamento semanal que eu coloco os post-it, né, com o que eu tenho que fazer. Mas eu tirei todos os meus post-it e coloquei como se eu fosse aluna, o que eu faria então, tá? Então, aqui, ó, repara que tem de segunda a domingo, né? Sábado e domingo eu deixo totalmente vazio, porque... né, eu deixo pra lazer, né? E eu coloquei com o que eu tenho de obrigação a cumprir, tá? Então, assim, eu vou aproximar de terça, quarta e quinta-feira, tem as aulas no Zoom, né? Que tem a primeira aula às 8 horas, depois às 9, às 10 e às 11, certo? Aí, como termina 11h45, então meio-dia a gente para almoçar. Eu coloquei aqui os horários de acordo com a segunda série do ensino médio, mas daí vai mudar conforme a série, tá? Então, aqui, por exemplo, de terça-feira tem aula de matemática, depois biologia, física e química. Então, são 45 minutos de cada aula, antes era bem seguidinho, aí agora a gente colocou, né, certinho, 8, 9, 10 e 11 horas, para dar um intervalinho de uns 15 minutos para vocês darem uma respirada de uma aula para outra. Aí, de quarta-feira, Sociologia, Filosofia, História e Geografia, e quinta-feira, Português, Artes, Inglês e Educação Física. Depois dessas aulas da manhã, o que eu faria se eu fosse aluna? Como eu acabei de ter aula no Zoom, né, dessas matérias na terça-feira, então, após o almoço, eu faria o seguinte, já pego, né, uma hora... Porque meio-dia, já dá para almoçar. 1 hora eu faria a tarefa de matemática, né? 1 hora para fazer a tarefa de matemática, acho que seria o suficiente. Depois, daí às 2 horas eu faria de biologia, depois às 3 horas a de física e depois às 4 horas a de química. Aí na quarta-feira faria a mesma coisa para a área de humanas. E depois na quinta-feira a mesma coisa para a área de linguagens. Tá? A aula do Centro de Mídias para o pessoal da segunda série do ensino médio, ela começa às 17 horas no aplicativo, aí vai das 17 às 17h45, depois das 17h45 às 18h30 e depois das 18h30 às 19h15. Aí 19h15 encerra, tá? Então, essas aulas do Centro de Mídias tem de segunda a sexta-feira. E a gente sempre orienta vocês a assistir essas aulas. Quem não consegue assistir no momento que elas estão passando, pode assistir a reprise depois, no dia seguinte, se eu não me engano, pelo aplicativo. Tem no site lá tudo explicando certinho. Ou pode procurar no YouTube. Então, dessa forma, com essa organização, fica com a segunda-feira e a sexta-feira praticamente livre, mas livre entre parênteses, por quê? Se eu tô fazendo atividade de matemática e não conseguir terminar, né, eu tô com muita dificuldade, o que eu faço? Eu tiro daqui, né, ou eu faço outro desse e coloco aqui para fazer na sexta-feira. Ah, não precisa fazer às 7, 8 horas da manhã, vou colocar aqui para fazer às 9 da manhã. Ou eu coloco aqui para baixo depois do almoço, ou eu coloco na segunda-feira, tá? Mas isso, gente, é para uma semana em que todos postam atividade. Mas isso não vai acontecer sempre. Por quê? Por exemplo, né? Na semana passada, que foi do dia 15 ao dia 19... Então, vocês tiveram novas atividades de todos os professores. Agora, essa semana, que é de 22 a 26, o que acontece, né? Matemática postou, sim, nova atividade. Por quê? Foi um acordo que a gente fez, porque matemática tem muito conteúdo, tá? Mas, das outras disciplinas... Normalmente, os professores postam uma atividade a cada 15 dias. Então, postaram na semana passada. Se você já entregou a atividade da semana passada, você não vai ter a tarefa de biologia para fazer, ou a tarefa de física para fazer,
ou a tarefa de química para fazer. Então, não vai ter mais essas tarefas. Vamos supor que na semana passada eu tinha uma tarefa de geografia para fazer e eu não consegui terminar. Então, a tarefa de geografia ainda vou ter que terminar. Mas eu posso fazer na sexta-feira, né? Eu posso fazer na segunda-feira, eu consigo me organizar, tá? Então, aqui é uma ideia, uma sugestão para vocês, porque fica visível, né? É claro que eu fiz aqui na cartolina, porque eu gosto, né? Aqui é meu quarto, ó, tem a lousa, né? Tem o flip chart que eu usei outro dia, tem aqui os livros, tem aqui o meu computador, né, com as coisas que eu preparo. Então, eu coloco aqui do lado, porque eu olho pra lá, eu já sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar, os prazos que eu tenho pra cumprir, tá? Então, é uma sugestão pra vocês, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar, tá? Que daí eu respondo, eu tento ajudar, tá bom? Um beijão pra vocês e força! Estamos juntos nessa, tá?